O Ronaldinho Gaúcho, ele quase que já podia pedir música no Fantástico também, né? Porque duas vezes faltou na CPI das criptomoedas, mas finalmente falou a CPI, então, essa semana. Já havia faltado a 2 convocações. A CPI investiga a 18K Ronaldinho por suposto esquema de pirâmide que prometia até 400% de lucro por mês por meio do investimento em criptomoedas. A gente já falou disso aqui também, inclusive com o Juca. Ele negou que ele seja sócio fundador e sócio proprietário da empresa, mas o que realmente reverberou nas redes sociais foi uma fala dele sobre a empresa que o patrocina. Vamos assistir esse vídeo e aí o Juca, que já está ali numa posição de oração no telão, a gente vai ouvir o Juca. Ele levantou a cabeça agora, ele estava assim, ó, quando ele estava me ouvindo falar. A gente vai ouvir o Juca, que eu estou ansiosa. Quando ele faz assim é porque vem coisa boa aí. Vamos lá, vamos ver o vídeo. Tu anuncia Nike? Sim, faço propaganda Nike há muitos anos. Eu posso confiar na qualidade da Nike? Fique em silêncio. Eita, diga lá, Juca, você estava assim. E o Ronaldinho em silêncio. Vivi, deixa eu te falar uma coisa. Fala. Ele saiu do depoimento chamado por um dos deputados. Agora não é mais Ronaldinho Gaúcho, é Ronaldinho Silencioso. Em última análise, eu te diria que me dá pena, porque eu não passo pano para ninguém, você sabe, mas eu tenho absoluta convicção de que o Ronaldinho não faz a menor ideia de nada que está se passando com ele ou que tenha se passado com ele. Tudo deveria ser atribuído ao irmão dele, Assis, que estava lá presente. Da mesma maneira que quase tudo relativo ao Neymar é de responsabilidade do Neymar pai. Só que, mal orientado por advogados, o Ronaldinho Gaúcho, em vez de dizer isto, olha, eu não cuido de contrato, eu não tenho a menor ideia de nada dessas coisas, o que o meu irmão me dá para assinar, eu assino, eu quero saber de pagode, de fazer meus jogos de futebol na categoria veterano, viajar pelo mundo. Eu já me ferrei uma vez por causa disso no Paraguai, eu não faço ideia. Eu quase sou inimputável. É isso. A minha cabeça não é para isso, minha cabeça é para jogar bola e fazer música. Me desculpem. Em vez de fazer este papel, que é o papel dele, de inocente útil, ele fica preocupado em preservar o irmão. E aí, ele é incapaz até de dizer que ele recomenda os produtos da fábrica de roupa esportiva para a qual ele faz propaganda há tantos anos. Se duvidar, ele ficaria em silêncio se perguntasse para ele o endereço dele no Rio de Janeiro ou em Porto Alegre, e quantos anos ele tem. Então foi uma coisa patética. Patética. Que cada vez o complicou mais. E se não faltasse mais nada, sabe quem apareceu para apoiá-lo, para fazer uma declaração o tratando como herói nacional? Carla Zambelli. Ou seja, como é que deixam? A moribunda Carla Zambelli apareceu pela primeira vez nessa CPI da criptomoeda para fazer um elogio ao Ronaldinho Silencioso. Então veja que realmente a situação dele é periclitante, porque ele diz que ele só fez propaganda de relógio da R9 Watch, aí mostram filmes dele participando de um evento para falar de criptomoeda e ele fica em silêncio, porque ele fazia tanta propaganda da criptomoeda quanto do relógio. Uma pena que isso tenha acontecido e esteja acontecendo com ele, mas é por má orientação. Pode ter certeza que ele não sabe de nada do que está acontecendo em torno dele. E como diz o pessoal... Vamos lembrar, William, ele foi preso no Paraguai, ficou lá 6 meses detido, num hotel 5 estrelas e tudo mais, mas porque ele entrou no Paraguai com um passaporte paraguaio falsificado. E não precisa de passaporte para entrar no Paraguai. Isso. Quando você entra no Paraguai com a carteira de identidade brasileira. Pense nisso. Quer dizer, alguém que passou por isso, passa por qualquer coisa.
E isso, André, acho que a gente passa pouco por essa CPI das criptomoedas, que é importante, né? Tipo, é um tema que a gente fala bastante aqui no ICL, o Edu fala bastante sobre esse tema das criptomoedas, mas como o pessoal do Medo e Delírio em Brasília diz, vai ser difícil explicar, os historiadores do futuro explicarem essa quadra da história que a gente vive, né? O Ronaldinho Gaúcho falando sobre criptomoedas numa CPI no Congresso é uma coisa que vai ser difícil explicar, né? Exatamente. Bom dia, Juca, é um prazer estar aqui conversando com você. Eu acho que tem várias camadas nessa história, né? Mas acho que a figura do Ronaldinho, ela é um símbolo do que foi o hype das criptomoedas. Então, como o Juca colocou, acho que o Ronaldinho assim, é uma vítima desse processo específico que eu estou falando, que foi a explosão dessa esperança de enriquecimento rápido e fácil que veio com as criptomoedas, particularmente a partir da pandemia. Então, não apenas o Ronaldinho, como outros atores e atrizes também foram envolvidos para emprestar sua imagem, porque isso atraía a atenção, que era exatamente importante para jogar as pessoas para esse mundo do enriquecimento aceleradíssimo, mas que escondia um risco, que era eventualmente a reversão do processo de crescimento do valor desses ativos, e empobreceu muita gente. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, que eu acho que, Juca, você que acompanha mais proximamente essa CPI, eu acho que a resposta dele talvez tenha sido no sentido de não comentar, para não dar para quem estava perguntando o trunfo de dizer o seguinte: então você está recomendando que eu use os artigos da Nike da mesma maneira que você recomendou que eu entrasse nas criptomoedas. E eu acho que o advogado dele, eu não sei se vocês conseguiram escutar, mas ele fala rapidamente, né? Não responda, porque isso poderia gerar, né, de alguma maneira, né, provas contra ele ou dar algum tipo de trunfo para quem quisesse pegá-lo, o que mostra e reforça o que o Juca está falando. Ele é uma pessoa que está sendo literalmente orientada sem saber de nada que está acontecendo. E, novamente, o nome dele é usado pela imagem dele, provavelmente em centenas de contratos que o irmão administra. E ele não tem absolutamente nenhum controle. Isso não é característico do Ronaldinho, é característico de toda celebridade. Se a gente for ver o que acontece no exterior, então é ainda pior, né, Juca? Com celebridades da NBA, da NFL, né, que é a Liga de Futebol Americano. E a gente vê a tristeza, né, de um ídolo brasileiro sendo, né, tratado, colocado dessa maneira, num tema que, novamente, faz parte de um processo incrivelmente ruim, que atraiu muita gente que perdeu dinheiro, nesse caso, com as criptomoedas.